A gente queria então introduzir esse assunto sobre essa lei Maria da Penha, que está aniversariando, né, em setembro. Não, isso é 7 de agosto. Em agosto agora. Completou 6 anos completou. No dia... Então, a gente queria introduzir isso perguntando o seguinte, doutor. Houve novas reformas nessa lei? Algo que foi acrescentado nessa lei? Houve. Aconteceram algumas alterações, realmente, porque a lei, ela já completando 6 anos, e é uma lei que até hoje traz muita dificuldade na questão da interpretação, para a gente poder entender exatamente o contexto da lei, a finalidade do legislador, que foi proteger a mulher, mas até onde, até quando e como. Então, isso vem gerando interpretações. Um dia o STJ, o Tribunal de Justiça de Minas decide de um jeito, o STJ de outro, e o Supremo decide de outra forma, mas ainda não foi delimitado a situação exatamente como que vai ser a operação da Lei Maria da Penha. Então, isso vem acontecendo alterações ao longo do tempo. Exatamente agora, há pouco tempo, saiu uma lei 12.403, alterando a lei e acrescentando algumas medidas cautelares para facilitar, porque existia a lei. Dizia que o juiz podia fixar medida protetiva, por exemplo, proibindo o sujeito de se aproximar da mulher 200 metros, 500 metros, mas o sujeito não cumpria aquilo. E aí, fica só por isso? Quer dizer, então criaram essas alterações legislativas, com a aplicação agora de medida cautelar, por exemplo, até mesmo, por exemplo, um sujeito que não cumpre uma medida protetiva, nós vamos passar a usar nele uma tornozeleira. Mesmo porque, doutor, é difícil até a fiscalização. A fiscalização vai ser pelo próprio, pelo réu, né, que vai ser denunciante novamente, né? E praticamente a fiscal disso se torna a própria mulher. Exato. E muitas vezes, para ela fiscalizar, ela tá sob risco, ela está sendo ameaçada de novo, está apanhando novamente. Então, nós tínhamos que ter alguma coisa para fiscalizar esse cumprimento dessas medidas protetivas. E hoje, com a lei, com a possibilidade de usar a tornozeleira, inclusive Minas Gerais, pioneiro no estado, já fez a licitação, a compra, e já chega, até o final do mês, já estarão chegando em Belo Horizonte 220 tornozeleiras para início de utilização de um lote de 4.000 tornozeleiras que foram já Quer dizer, vão colocar realmente uma espécie de coleira, né, no tornozelo do indivíduo, para saber se ele está se aproximando. Vão monitorar o cara. Vão monitorar. Mas só os casos que são... Os casos mais graves, de medida protetiva, que você dá a medida e há notícia de que ele está descumprindo. Então, para evitar até uma prisão preventiva, a lei disse, então, ao decretar imediatamente a prisão preventiva dele, é possível aplicar medidas cautelares. Uma delas é essa. É como se estivesse dizendo para o indivíduo o seguinte: olha, nós não queremos prender você, mas você também tem que obedecer à lei. Então, se você aproximar, você vai ser preso. Então, vai monitorar. Ele vai usar uma tornozeleira, a mulher vai ter, para ela carregar na bolsa, um dispositivo que avisa isso para ela, dá sinal de que ele está se aproximando dela à distância. Ela, com aquele aparelho, ela carrega dentro da bolsa, por exemplo, ela pode imediatamente acionar como se fosse um celular, fala com a polícia. E quando ela não ligar, a própria polícia já está ligando para ela para avisar. Até para dar uma rota de fuga, enviar uma viatura atrás do agressor, vai prendê-lo em flagrante. Evidentemente, ele preso, a medida cautelar vai ser revogada e vai ser decretada a prisão preventiva dele e ele vai ficar preso. E a mulher vai ser avisada. Ela tanto recebe o sinal no aparelho, ela pode ligar através do aparelho e vai ser também informada via celular, telefone fixo, de que aquilo que o sujeito está se aproximando dela, às vezes ela está na rua, para dar ela uma rota de fuga, ele está vindo por aqui, ela foge por ali, tipo assim. Isso é interessante porque vai evitar situações, por exemplo, como o assassinato daquela cabeleireira que a gente viu ano passado, né? Que o cara chegou dentro do salão e já descarregou um revólver em cima dela, e tantos outros casos que a gente não fica sabendo. Exatamente. Né? Então, isso é interessante. O Estado, então, está investindo pesado nisso. Está investindo. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião lá na Secretaria de Defesa Social, lá na cidade administrativa, onde se reúne o Comitê Interestadual de Enfrentamento à Violência Doméstica, e a gente discute todos esses pontos. Ontem, por exemplo, foram colocadas várias situações, até uma que eu levantei, de que o índice altíssimo de violência contra a mulher é praticado por pessoas envolvidas com droga, álcool e, às vezes, também com problemas mentais. Então, a lei também foi modificada, a mesma lei que editou a medida cautelar do uso da tornozeleira, também editou a possibilidade do juiz decretar
a internação compulsória do cidadão. Entendi. Ou numa Então, clínica de numa recuperação. Mas para isso, por exemplo, eu preciso de encaminhar esse cidadão para o Instituto Médico Legal, Avaliação. para que ele seja submetido a um exame que a gente chama de exame de insanidade mental ou de dependência toxicológica ou química ou alcoólica. Constatado através de um laudo que ele tem algum tipo de dependência, aí sim eu posso decretar a internação compulsória desse cidadão. Mas também existe o problema, onde colocar? Não tem. Não tem. Então o Estado, nessas reuniões, nós estamos fazendo com a Secretaria de Saúde, para que sejam criados espaços para que a gente possa internar compulsoriamente essas pessoas. Eu queria fazer uma pergunta, você usou uma palavra aí que acho que abre um pouco a possibilidade da gente entender um pouco mais sobre a questão da Lei Maria da Penha. Você usou a palavra violência doméstica, Isso. né? Quando pensa em Lei Maria da Penha, pensa-se muito na mulher, na esposa, né, que está sendo agredida. A lei é especificamente para a esposa ou não? Ou ela trata dos filhos, Ela ou, abrange, ou da irmã? Na verdade, a Lei Maria da Penha, ela foi concebida para proteger a mulher. Então, a vítima mulher dentro de casa pode ser a mãe, que está apanhando de um filho, de um agressor, às vezes até de uma filha, da esposa, da companheira. Então, quando a vítima é mulher, por exemplo, nós temos muitos casos dentro da Lei Maria da Penha, nas nossas varas criminais, hoje aí já com quase 50 mil processos, mas e a gente tem visto lá, por exemplo, vítimas, mulheres que são, meninas que são vítimas de seus próprios pais, padrastos, violência sexual. É um negócio que a gente pensa, isso acontece em filmes. Não, a vida real, todo dia, um número muito grande, pastor Gil. Para o senhor dar uma ideia, impressionante. para quem está em casa assistindo, vamos pensar, o senhor está na vara criminal há muito tempo, né? Numa vara criminal normal, onde julgam vários crimes, sejam por homens ou mulheres, etc., em média, quantos processos essa vara, por exemplo, é responsável por eles? E para o pessoal ter noção, quanto que o crime doméstico, a violência contra a mulher cresceu nas varas que nós... Hoje são três varas em Belo Horizonte, né? O senhor é responsável por uma e 2 outros juízes pelas outras. Exatamente. Então, na sua vara, por exemplo, em termos proporcionais, é muito diferente a quantidade de processos de uma vara comum para a vara da mulher? Nossa, na minha vara hoje nós estamos com quase 25 mil processos. Meu Deus. Nós temos varas criminais dentro de Belo Horizonte que tem cerca de 3 mil processos. Olha a diferença. E o interessante é que uma vara com quase 3 mil... 10 vezes. Uma vara com 3 mil processos, ele tem 9 escreventes e um escrivão. Eu, com 25 mil processos, eu tenho 9 escreventes e um escrivão. A mesma estrutura. A mesma estrutura. Então, estatisticamente, dá para saber se diariamente quanto entra de processo ou mensalmente? Isso na minha vara eu recebo mais de 1.000 processos por mês de distribuição novos. Então você trabalha, você luta, quer dizer, um juiz de uma vara dessa com 2 mil processos, com 3 mil processos, ele dá aí 300, 400 despachos no mês. Ele dá 10 sentenças, 20, 30 sentenças. Eu tenho mês que eu já tive mês de dar 3.700 despachos, 300 sentenças, 200 e tantas audiências, e não adianta, porque o volume não cai. Então, a corregedoria nossa do Tribunal de Justiça entendeu isso e já está fazendo um mutirão em nossas varas para diminuir o acervo. Então, hoje já foi criada a 15ª Vara Criminal, que é a 3ª Maria da Penha de Belo Horizonte. Já colocaram mais 2 juízas cooperadoras, uma na minha vara e uma na vara do Dr. Nilceu, que é a 14ª. Então, o tribunal está entendendo a seriedade do caso e está investindo, está trabalhando. Colocaram lá, por exemplo, um mutirão com 40 e tantos funcionários trabalhando aos sábados, depois do expediente, durante a semana, fazendo hora extra, para dar... Isso significa dizer que um volume de trabalho como esse, por exemplo, implica em casos que ainda não foram solucionados, não foram julgados, a situação não está resolvida, a mulher está exposta, está correndo risco, pode ser morta nesse ínterim, né? Essa é uma realidade. Doutor, uma dúvida minha. Desde a criação dessa lei, depois de tantas medidas para proteger a mulher, esses processos aumentaram, né? As mulheres estão mais corajosas para tomar esse tipo de atitude, denunciar, correr atrás dos seus direitos. Isso ajudou a mulher a se sentir mais corajosa para correr atrás do seu direito? Com certeza absoluta. A gente percebe que o aumento
não é simplesmente o aumento nos crimes, é o aumento também da denúncia. A mulher se sentiu mais protegida, mais amparada, então ela vai à delegacia, ela já encontra um ambiente mais propício. Que vai acolher ela. Antigamente era aquela bagunça, chegava no meio de bandido, de criminoso, de traficante, disso, aquilo. Ela ficava, às vezes, até com vergonha de estar ali, também, né? acuada, com medo e ia embora. E desistia até de denunciar. E às vezes, quando sabia da história, nem ia lá. Hoje não, hoje ela encontra delegacia especializada em atendimento para mulher, com profissionais treinados, capacitados, que recebem com uma forma totalmente diferenciada. E isso aumentou o número de Aproveitar, doutora, assim, existem alguns casos emblemáticos, né? Eu gostaria que o senhor citasse algum caso emblemático, triste, talvez em alguns vários, e vamos colocar só um triste aqui, e alguns vários emblemáticos felizes, com bons finais. O senhor poderia citar alguns desse tipo? Pois é, essa questão, por exemplo, uma coisa que me choca muito por ser casado e ser pai de uma menina, inclusive, a minha filha tem 25 anos, mas pra gente é sempre uma eterna criança, né? E, na verdade, essa violência sexual contra filhos, isso gera uma tristeza muito grande, uma revolta muito grande, sabe, no ser humano em geral, e a gente vê isso, e são casos assim que não preciso nem ficar citando um ou outro, mas são vários, porque a gente pensa, então, doutor, é um fato isolado, que nada, é todo dia, toda hora você vê, é pai, é padrasto, é primo que mora dentro da mesma casa, sabe, e isso choca muito. Mas, em compensação, a gente também trabalha e às vezes a gente encontra casos, sabe, que deixa a gente com o coração aliviado, com o coração alegre. E a exemplo disso, outro dia, porque se o juiz ele for frio e quiser aplicar só a letra seca da lei, ele vai fazer o trabalho dele, vai para casa e não sabe qual é o resultado daquela família. E não acrescenta nada na família. Não acrescenta nada.